Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem, rogai por nós. São Justino, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós que recorremos a vós. Bem, então podem sentar, fiquem à vontade. Por sorte, a aula de hoje é mais tranquila, né? Ela é mais curtinha aí. A gente está na aula 4, a parte onde diz o credo niceno. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Bem, o catecismo, né, ele relaciona ali os motivos, começando pelo qual Cristo foi crucificado, julgado, condenado e crucificado, né? Foram ali algumas coisas que o povo judeu percebeu que Jesus fazia, que infringia os seus hábitos, seus costumes e suas leis, tá? A primeira delas, são 3 ocasiões, né, de contradição para o povo judeu. A primeira é a submissão à lei, né? Eles diziam que Jesus subvertia alguns pontos da lei que para eles eram muito importantes, eram pedras de tropeço, né? Era um tipo de escândalo para eles o que Nosso Senhor falava. Dentre eles aqui, acho que eu apertei errado, foi. O catecismo cita a impureza dos alimentos, né? Os judeus têm, na sua vida cotidiana, um apego muito forte, porque a importância do alimento, né, daqueles alimentos impuros que diziam as regras das leis. Jesus apresentou um sentido pedagógico da interpretação divina, que não é importante aquilo que entra no seu corpo, mas aquilo que sai do seu coração, né? Então, ele não estava subvertendo a lei, ele estava ali melhorando ela. Serviço em dia de sábado, né, que era o dia santo, e é ainda, do povo judeu. Jesus nos ensinou que descanso no dia de sábado não é lesado pelo serviço de Deus ou do próximo. Então, aquilo que os judeus tinham como o sabat, né, e até hoje eles têm, Jesus dizia que para ajudar o próximo ou servir a Deus, você não infringiria uma lei. E isso foi mais um escândalo para o povo judeu, né? Ensinava em pé de igualdade com a autoridade dos doutores da lei. Então, vamos ver lá em Mateus 5,17. Quem pode ler para a gente? A Juliana ali está com o microfone. O que diz ali em Mateus 5,17? Não, senão ali não preciso voltar aqui para centralizar. Conseguiram? Quem pode ler para a gente? Aqui o Ricardo. Aparamentou-se.
peguei de surpresa, né? Já vão se preparando, vai ter mais leituras aqui, hein? Vocês vão me ajudar nessa parte. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. É isso aí. Então, nós vemos aqui que Jesus, o Verbo encarnado, não veio para abolir, né, mas para levar à perfeição as leis. Então, não existiu aqui uma subversão à lei judaica, né? Ele veio aqui, pegou a lei, espremeu aquela lei e tirou dali a parte mais importante e passou esse recado para o povo judeu, para os gentios, para os pagãos e para os cristãos ali que se formavam, né? Bem, essa foi a primeira ocasião de contradição para o povo judeu. A segunda, vamos lá, é a centralidade do templo, né? Aqui. Falsas testemunhas lhe acusam de atentar contra o templo. Lá no Sinédrio, quando Jesus começa a ser julgado, né? Testemunhas o acusam de ter dito que destruiria o templo, né? Quando ele diz que não sobrará pedra sobre pedra, o que ele quer dizer é que ele está passando por uns sinais dos tempos, né? Ele está tentando mostrar que aquela era estaria se extinguindo em determinado momento. Jesus nunca deixou de respeitar o templo, né? Era tão importante para ele que, ao nascer, ele foi apresentado, né, aos 8 meses de idade, se eu não me engano, né, ele é apresentado ao templo, e lá fazem a circuncisão, né, e ele derrama pela primeira vez ali o sangue. Aos 12 anos ele dedica-se às coisas do Pai no templo. Lembram-se, é aquele quinto mistério dos mistérios gozosos, né, do terço, é o quinto mistério, onde José e Maria, né, ao irem a Jerusalém, depois quando foram embora, acho que Maria foi primeiro, José foi depois, e eles esqueceram não, um achava que estava com um, outro achava que estava com o outro, e Jesus ficou no templo lá por 3 dias, né? E Jesus comparece anualmente por ocasião da Páscoa. A gente vê isso lá em Lucas 2:41, mas depois a gente lê essa parte. Vamos aqui. Para ele é uma casa de oração e se indigna por ter se tornado uma casa de comércio. Ele expulsa os vendilhões, né? Lembram dessa cena famosíssima, né? Ele chega no templo e vejam que amor, que respeito que ele tem pelo templo, que ele não gosta que tornem a casa de Deus, onde é a morada do Pai ali, num lugar de comércio. E exatamente quando eu falei da primeira parte aqui, né, das falsas testemunhas que lhe acusam ao atentar contra o templo, Jesus identificava-se com o templo, a morada definitiva de Deus entre os homens, né? Jesus assumiu ali, né? Ele é o novo templo, ele é a nova aliança, né? Aquela arca da antiga aliança, onde tinha o propiciatório, né, que é aquela tampa da arca de aliança. Vocês conhecem o propiciatório, né, da época dos judeus? É a arca da aliança. Dentro da arca tem as pedras, as tábuas, né, da lei, o cajado de Moisés, eu acho, um pouquinho do maná, mais algumas coisas. E em cima tem a tampa. Aquela tampa chama-se propiciatório, né? O propiciatório tem um querubim de um lado, outro querubim do outro. Dentro do templo tem os santos dos santos, e dentro dos santos dos santos tem essa arca, ok? Nesse propiciatório, onde tem um querubim, é a tampa, de um lado e de outro querubins, ali no meio é onde Deus habita dentro do templo, né? E onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava e aspergia o sangue do sacrifício para tirar o pecado do povo judeu. Jesus é esse novo propiciatório. Por isso que ele diz que vai destruir, quando ele diz, né, que vai destruir esse templo e vai reerguê-lo em 3 dias, ele está falando do seu próprio corpo,
né? Paixão, morte, ressurreição. Então, é impossível, obviamente, que ele subvertesse a centralidade do templo, porque ele simplesmente respeitava, porque ele era um judeu. Entendem? Nunca foi essa a questão também. E nós vamos ver daqui a pouco como que isso se deu. Então, ocasião de contradição para o povo judeu, esse foi o número 2. Número 3, só são 3, tá? Esse é o último. Fé num único Deus, né? O que acontece aqui? Qual que era o maior escândalo para o povo judeu? Era o perdão dos pecados. Nós sabemos que, vamos lá, aqui, Jesus veio chamar os pecadores à conversão, certo? O que ele fazia quando ele ia comer com alguém, quem eram? Publicanos, pecadores. Ele andava com o que era considerado a plebe pela elite judaica, né? O que ele veio fazer aqui é salvar aqueles que estariam perdidos e convertê-los. E isso era um escândalo para a elite do povo judeu e para a massa também manipulada, né? E, com razão, né, eles diziam que o problema maior era o perdão dos pecados, porque, obviamente, Jesus é Deus, né? A gente vê lá em Marcos 2, 7. Isso é o que os judeus dizem, só Deus pode perdoar os pecados. Nós sabemos que Jesus é Deus. Eles achavam que Jesus estava se fazendo um novo Deus. Então, temos um problema aqui, né? Um conflito da fé num único Deus. Ora, vamos ver lá, aqui, em João 8,58. Quem pode ler? Vou ficar desse lado. João 8,58. Ju, microfone. Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. É isso aí, né? O que Jesus fez aí? Quem que disse isso lá quando Moisés subiu o monte, Deus desce o monte, tem a sarça ardente? Quem fala isso para Moisés? Moisés pergunta, né? Qual que é o seu nome para que eu possa falar para as pessoas lá embaixo quando eu descer o monte? E Deus diz: eu sou o eu sou aquele que sou, né? Vem, Jesus já começa a se identificar aí com Deus, mas ainda assim, ele está dizendo que ele é Deus, assim como existe o Pai. Mas agora vamos lá em João 10,30, e ele arremata esse negócio. Vai ler? Manda uma aí. É o João 10,30, né? João 10,30 agora. Eu e o Pai somos um. Tá aí. Eu e o Pai somos um. Entende? Ele não está dizendo em nenhum momento que existe um outro Deus. Ele deixa claro que ele e o Pai são um só. Lembram da Santíssima Trindade? Aqui falta o Espírito Santo, obviamente, mas é o primeiro sinal que nós vemos aí, né, nas Escrituras, dizendo que Deus e Jesus Cristo são um só. Então, mantém-se a fé num único Deus. Ok? Não é uma ocasião de contradição realmente, mas apenas para o povo judeu. Nós sabemos que muitos judeus participaram, né, da paixão, morte e crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos deles participaram. Só que eles não podem ser, e diz o catecismo, julgados coletivamente, né? A igreja não pode ter um comportamento antissemita. O que acontece é que, naquela época, Jesus convivia muito bem com alguns fariseus, publicanos, né?
convertendo toda uma parte do povo judeu. E muitos deles ajudavam e apoiavam, né, a pregação, o evangelho, né, a boa nova, e transmitir essa mensagem. Os traidores também são aqueles, né, pagãos. Você pega Herodes, que era um judeu mais ou menos, né, ele não era da estirpe judaica da elite, mas Pilatos, os gentios, né, muitos deles participaram do que fizeram com Nosso Senhor, né? E até mesmo o povo cristão. O primeiro deles foi Judas, né? Judas era um cristão, foi ele o primeiro traidor. Isso quer dizer que todos nós, né, somos responsáveis também pelo sofrimento de Nosso Senhor. E até hoje em dia, pelos pecados que nós cometemos, pelas misérias e pelos erros que nós transgredimos, né, e ofendemos a Deus, nós estamos participando, dentro dessa ofensa, da crucificação de Nosso Senhor. Isso é um pouquinho difícil de entender, a gente já vai ver daqui a pouco. Então, é impossível que se renovem outra vez para a penitência, visto que da sua parte crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram. Isso aqui, o autor da carta de Hebreus 6,6 diz que crucificaram de novo, entende? É isso que ele quer dizer, né? Toda vez que nós cometemos mais um pecado, hoje, amanhã, futuramente, é mais um prego que nós colocamos ali na cruz de Cristo. E aí diz São Francisco de Assis, né? Não foram os demônios que o crucificaram, mas foste tu que fizeste crucificá-lo e ainda o crucificas quando te deleitas nos vícios e nos pecados. Vem, mais uma vez, o catecismo diz isso, né? São Francisco está dizendo isso lá na Admonitia, mas o catecismo também fala sobre isso. O que isso quer dizer? Como que nós hoje podemos atingir Cristo na cruz há 2020 anos atrás? 1990 anos atrás, né? Mais ou menos. Bem, um dos motivos é esse, né? O Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo, aqui em Tessalonicenses, diz, aqui, providencialmente, né, ele coloca que todo o vosso ser. Vocês lembram, né, o que o Thaleson falou sobre o ser, que Deus é e nós somos. Lembram-se? Né? Deus tem o ser, Deus é o ser. E ele empresta um pedacinho dele, é metafórico isso, tá bom? Deus empresta um pedacinho dele para a gente, para que nós também possamos compartilhar do ser. Ok? Nós só existimos porque ele é. Lembram-se disso? Que o Thaleson estava falando lá, acho que a primeira aula, né? Falou sobre isso, depois a segunda. Então, beleza. Deus vai lá e empresta um pedacinho do ser dele para que nós também possamos ser. Que pedacinho é esse? É o Espírito. Ok? Nós temos o corpo, matéria, e a alma, a forma. A forma informa o corpo, e nós somos seres humanos por causa disso. Dentro de nós, isso eu falei na introdução da nossa primeira aula lá, nós temos um núcleo da nossa alma, né? É uma coisa tão interna a nós, que é o que São Paulo dizia, já não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. Um historiador também católico muito interessante, que eu gosto muito, Paul Claudel, ele dizia que Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Eu falei do professor José Munir Nasser, né, que ele é metafórico também, gente, sempre, né, na metáfora, ele na analogia. Essa parte do espírito, o nous grego, é aquele bisturi que o médico esquece dentro de você numa mesa de operação. Não é você, mas está dentro de você, entende? É tão nuclear da sua alma, tão dentro que aquilo só pode ser eu, é o mais eu de eu mesmo e ao mesmo tempo não sou mais eu. É Deus.
Então, é obviamente que a cada momento e a cada pecado que nós cometemos, transgressão, né, na miséria, nós estamos atingindo Deus. Hã? Beleza. Ah, mas eu não expliquei ainda como isso é feito a dois. Vamos lá. Deixa eu ver. Aí, eu prometo que eu vou amarrar tudo isso, tá bom? Aí, lá em Atos 2:23, São Pedro, né? Diz que, depois de ter sido entregue, segundo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de ímpios. Ora, desígnio e presciência. A gente vai entrar numa parte aqui que é um dos conceitos filosóficos mais difíceis, mais debatidos até hoje, sem solução. Tá bom? Mas muitos anos atrás, 1.500 anos, 2.500 anos atrás, já deram uma luz sobre isso. Desígnio e presciência. E calma que eu já vou explicar. Agora que eu vou dar o fundamento para a gente entender como é que a gente crucifica Cristo 2.000 anos atrás. Hoje, amanhã, né? Até o final do mundo, enquanto existir gente no mundo. Desígnio e presciência. Ora, desígnio quer dizer, então existe um roteiro, está escrito o que eu vou fazer? Porque desígnio quer dizer que ele já disse o que vai acontecer, o que você vai fazer. Deus já escreveu para você se você vai trair Jesus, se você vai chicotear Jesus, se você vai condenar Jesus, já estava escrito. E a presciência? O que é presciência? Deus sabia antes que isso ia acontecer. Então, não existe livre-arbítrio. Não é isso? Então a gente não escolhe. É complicado, né? Tá. Eu vou ter que... agora sim eu vou sair um pouquinho da parte doutrinal. Até aqui está tudo no catecismo, isso aqui é doutrina. Tá? O que eu vou fazer aqui agora é uma digressão filosófica sobre tempo e eternidade. Que depois disso a gente vai conseguir compreender se existe ou não livre-arbítrio. E eu vou usar essa luz aqui. Dá para ver? Dá, né? Melhor ainda, dá para ver mais ainda. Então, beleza. Não? Dá para enxergar? Então vamos assim mesmo, senão a gente atrasa. Tá bom, primeiramente, o que é tempo e eternidade, né? Tempo, e eu vou usar aqui Santo Agostinho, tá? Nas Confissões, quem leu as Confissões? Lembra das Confissões? No livro 10 e 11, ali, ele fala sobre o tempo. Tá? E é uma das melhores explicações que nós temos até hoje sobre o tempo, e até hoje eu não vi ninguém falando melhor do que ele sobre isso. Deus, né, na sua eternidade e infinitude, cria o mundo. Quando eu digo mundo, eu quero dizer todo o universo. Ok? Né, aquele universo que esses dias saiu a foto lá do James Webb, né, que chama o telescópio, de 4,8 bilhões de anos-luz. Sim, todo esse universo. Quando eu disser mundo, entendo? Universo. Então, Deus cria o mundo do nada. Né? Deus está fora desse espaço e tempo e quantidade. Então, o universo ele é finito. Né? Ele é indeterminado, mas ele é finito. Ele está dentro do espaço. Diferença de infinito e indeterminado. Quantos grãos de areia existe no planeta Terra? Vocês sabem? Tem uma quantidade, não tem? Não é infinito, então. É indeterminado. Tudo que é matéria sensível, criado, é sujeito à geração e corrupção. Nasce, cresce e morre. O universo, que é indeterminado, mas não infinito, nasceu, está crescendo e um dia vai morrer.
Só o que é eterno é Deus, ok? Esse é o primeiro conceito de eternidade. Deus sabe quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça. Deus, né, não tem uma passagem assim? Deus sabe quantos grãos de areia existem. Entendem? Existe uma quantidade, mas é indeterminado. Tá. Só para esclarecer essa parte do determinado, e que só Deus é infinito, né? Um físico, por exemplo, explicaria. Como que explicar um físico vai lá chegar? Ah, Deus é infinito. Por quê? Ele pode viajar à velocidade infinita. Agora está complicando, né? É porque se Deus viaja à velocidade infinita, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Entendem? Esse é mais difícil. Pula. Esqueça essa parte. Vamos voltar para o tempo. Então, é o seguinte. Quando Deus cria, então, o mundo, a partir da criação existe o espaço, e existe a matéria, e aí começa a existir uma espécie de sucessão de momentos, né? Que a gente chama, sucessão de momentos, que a gente chama de tempo. Começa aqui, digamos, 14 bilhões, 6 mil, ontem, tanto faz, tá bom? Vocês entenderam, né? Começou aqui, uma hora Deus fez assim, do nada, apareceu toda a criação. Existe uma linha temporal aqui, de histórica. A gente está aqui hoje, sentado, assistindo essa aula do Alex. E vamos continuar aqui, não sei quantos anos, e uma hora vai acabar. Acontece, Agostinho dizia que, como funciona o tempo? Aqui eu estou no presente, ok? Falando com vocês. O passado, ele é, na verdade, memória. Eu estava aqui agora, sucessão de momentos, né? O passado está na memória. O presente é intuição, não é intuição de pressentir algo, mas de perceber e aprender exatamente o que está acontecendo. Eu estou vendo vocês aqui agora, olhando para mim, dando uma aula. Isso aqui é intuir, no sentido filosófico. E olha só, eu vou dar uma dica para o futuro. Para o futuro. Entendem? O passado é uma memória só. Na verdade, só o que existe para Agostinho é o presente. Entendem? O tempo, ele é um processo psicológico. O passado é uma memória, o presente é uma intuição e o futuro é uma expectativa do que você acha que vai acontecer. Eu hoje vou chegar em casa e eu deixei lá uma cerveja na geladeira que eu vou abrir e vou tomar ela deliciosamente na hora do almoço. Eu espero que isso aconteça. Então, o tempo para Agostinho é o presente. O que retém tudo isso é a eternidade. Né? Agora, só que para Deus é diferente. Né? Para Deus, por exemplo, a gente tem aqui, digamos, seja exatamente isso daqui o tempo, há 14, sei lá, bilhões de anos atrás, e continuando aqui até quando ele acabar. Seja exatamente essa linha, o tamanho, vocês entendem? Seja exatamente esse tamanho aqui, a linha do tempo. O que é a eternidade? Dentro desse contexto metafórico aqui. É a lousa? Não. É esse palco todo aqui? É o estádio do Morumbi? Entendem o que eu quero dizer? Continua sendo a linha temporal. Isso aqui, não. A eternidade é todo o resto. Imagina o tamanho de todo o universo e mais, e mais. Não para, é infinito e eterno. Essa é a grandiosidade de Deus. Certo? E Boécio, São Severino Boécio, dizia que o tempo, né, se o tempo é uma sucessão de momentos, estou aqui, depois estou aqui, a eternidade é a simultaneidade de todos esses momentos. Entende o que eu quero dizer? Tudo para Deus acontece ao mesmo tempo. Essa linha temporal, né, a mãozinha metafórica de Deus segura toda essa história, desde o começo até o final. Então, por exemplo, Deus sabe
2 horas da manhã, estou voltando para casa, e aí tem o farol vermelho lá. Eu não quero parar naquele farol, é muito perigoso. Deus sabe se eu vou atravessar ou não aquele farol vermelho? Por que Ele sabe que eu vou ou não atravessar aquele farol? Já sabe de antemão, entende o que eu quero dizer, né? Porque a minha escolha de atravessar ou não aquele farol, já está na mão de Deus. Deus já sabe, sim, se eu vou atravessar ou não. Eu estou aqui, aí daqui a 2 minutos, eu vou atravessar o farol. Ele já sabe, porque ele tem tudo isso na mão dele. Para Deus, todos os momentos são simultâneos. Maestre Eckhart, um bispo da igreja, dizia que Deus está fazendo o mundo neste exato momento. Entendem? Então, é isso que eu quero dizer quando eu vou cometer um crime aqui, uma ofensa a Deus, daqui a 5 anos. Se Deus tem todo esse tempo na mão, quando Jesus foi crucificado aqui, para Deus, está acontecendo junto. Por isso que, quando nós dizemos que Jesus veio redimir os nossos pecados, lembra? Aqueles 4 motivos para que Deus encarnou. Redimir nossos pecados. Vocês lembram que o Dom Mauro falou? Redimir nossos pecados, nos elevar à condição divina, nos mostrar que Deus nos ama, e como objeto de imitação, modelo de santidade. Não é isso? Então, para redimir os nossos pecados, que nós cometemos e que vamos cometer, e que lá na frente vai acontecer de novo, ele se sacrifica aqui. Ora, então, entendam, né? Nós temos o livre-arbítrio, né? O homem que estava lá chicoteando Jesus, ele fez porque quis. Judas entregou Jesus porque ele quis. Eu atravesso o sinal vermelho porque eu quero. É minha vontade. Deus sabe o que eu vou fazer. Porque Ele tem todos esses momentos na sua mão. Ficou claro isso? Tá bom? Isso, Deus, Ele, não é que Ele, neste ponto, agora a gente vai entrar na determinação, né? Mas nesse ponto do tempo, de saber o que eu vou fazer depois, Ele só sabe porque Ele tem acesso a todos os momentos, daqui até o final. Beleza, agora vamos então para essa parte do... então quer dizer que tudo é livre-arbítrio, né? Então Deus não é onisciente desse jeito. Se tudo é livre-arbítrio, Ele não tem controle sobre nada, tudo é acaso, tudo acontece dessa forma meio bagunçada aí. Deus apenas sabe. Não. Aí a gente vai de novo para São Severino Boécio, não é? Uma outra metáfora aqui, diferente dessa, lembram-se dessa eternidade que eu falei de tudo do universo, agora a gente reduz isso num ponto. Esse ponto é Deus. Ok? Estranho, né? Eu prometo que eu vou explicar isso aqui. Ok. Isso aqui são pessoas. Isso daqui é o raio de ação, não de Deus, mas o seu, que você tem de conseguir captar o que Deus quer mostrar para você, naquele seu espírito, com E minúsculo. Boécio dizia que aqui está Deus e a providência divina, ok? Essas pessoinhas aqui,
quanto mais próximos do centro, mais Deus tem acesso a elas. Ok? Quanto mais próximo essas pessoas estão de Deus, mais compreensível para elas são os desígnios divinos. Mais compreensível e mais cognoscível é saber o que Deus quer delas, qual que é o plano divino. Isso aqui, esse aqui é o Simon Birch. Tem um filminho, depois vocês assistam, chama Pequeno Milagre. A história de um menino, vocês já viram? Alguém já viu? A história do menino, que ele fala sobre o plano de Deus. É exatamente isso. Ele, uma hora, vira para o seu coleguinha, como é que é o nome dele, Juliana? O Joey, o que perde a mãe. O Simon Birch é ele, né? Ele é feinho, pequenininho, ele nasce, sabe, todo arrebentado, tadinho. Ele tem uma vida bem sofrível, a família rejeita, e ele sempre dizia, acreditava que existia um plano para ele, né? Ele tinha que fazer, o Deus designou a ele uma coisa importante que ele precisava fazer. E ele acaba fazendo isso mesmo. E ele diz para o amiguinho dele: você não entende isso porque você não tem fé. Então, quem é essa pessoa? O amiguinho dele estava mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Hã? Entendam, isso aqui não é a capacidade de ação de Deus. É a sua de ouvir lá no seu espírito o que Deus está falando. Isso aqui pode ser São Paulo. Ó. São Paulo andando de cavalo. Se Deus quiser, ele chega, derruba São Paulo do cavalo e faz ele entender o que é para ele fazer. Não foi assim? Acontece que, quanto mais próximo do centro e de Deus, mais a providência divina pode agir sobre sua vida. É por isso que, né, aí a gente junta o livre-arbítrio, de eu poder atravessar o farol ou não, de Deus saber se eu vou fazer isso ou não, com os desígnios divinos. Ok até aqui? Está compreensível essa parte? Por isso que eu digo, quando nós cometemos hoje os nossos pecados, e amanhã, e depois, é mais um prego que nós colocamos na cruz de Cristo. Entendem o significado disso? E nós escolhemos isso. Não foi Deus que mandou. Se Deus mandasse, quanto mais perto, mais Deus consegue transmitir essa mensagem. Não tem nada melhor do que estar aqui. Deus vai falar: Alex, faça isso, faça aquilo. Eu falo: sim, senhor, lógico. Eu não quero estar aqui. Né? A não ser que Deus me derrube do cavalo. Aí eu aceito ficar... Ok? Então, beleza. Então, terminando essa parte, essa digressão. Vocês querem fazer um intervalo ou dá para ir mais um pouquinho? Pode ir mais um pouquinho, então a gente já dá uma paradinha. Então, ok, ficou aqui, claro, né, desígnio e presciência de Deus, como que a gente atinge Jesus hoje em dia, por nós termos um pedaço de Deus em nós, pelo batismo despertar esse pedaço. Deus tem todos os momentos na mão, então Ele sabe o que vai acontecer amanhã, depois. Por isso a presciência, e por isso o desígnio, que é essa parte aqui, né, da fortuna de Boécio. E lá em Romanos 8:28, o que São Paulo diz? Todos lemos aqui, por favor. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Não foi o Boécio que inventou, e nem o Alex que está falando. São Paulo já estava falando isso lá. Ok? Beleza. Vamos ler, então, Isaías 4:9. É um texto grande, quem é que pode nos ajudar? Isaías capítulo 53, versículos de 4 a 9. Eram, na verdade, os nossos sofrimentos que ele carregava. Eram as nossas dores que levava às costas. E a gente achava que ele era um castigado, alguém por Deus ferido e massacrado. Mas
estava sendo transpassado por causa de nossas rebeldias, estava sendo esmagado por nossos pecados. O castigo que teríamos pagar caiu sobre ele. Com os seus ferimentos veio a cura para nós. Como ovelhas estávamos todos perdidos, cada qual ia em frente por seu caminho. Foi então que o Senhor fez cair sobre ele o peso dos pecados de todos nós. Oprimido, ele se rebaixou, nem abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro ou ovelha diante do tosquiador. Ele ficou calado sem abrir a boca. Sem ordem de prisão e sem sentença, foi detido. E quem se preocupou com a vida dele? Foi arrancado da terra dos vivos, ferido de morte pelas rebeldias do meu povo. Sua sepultura foi colocada junto à dos criminosos, seu túmulo ao lado da tumba dos ricos. Mas ele jamais cometeu injustiça. Mentira nunca esteve em sua boca. É isso aí. De quem que Isaías está falando? Isaías escreveu isso quanto tempo antes da vinda de Jesus? Um montão de tempo, eu também não sei. Mas como que ele sabia disso? Ele era um profeta. Tá baixinho? Ele era um profeta. Né? Exato. Mas como Deus, na sua mão metafórica, com o tempo todinho aqui, sabendo o que ia acontecer, designando as pessoas conforme, né, a proximidade dele, sabia que isso ia acontecer e passou para Isaías. E Isaías escreveu isso. Jesus Cristo sabia que ele seria crucificado. Okay? Por 3 vezes no Evangelho, Jesus chega e fala, eu vou morrer na cruz. O que São Pedro faz? Não, que isso, Senhor, eu vou pegar todo mundo, ninguém vai te pegar, não. Aí ele fala, afasta-te de mim, Satanás. Não é? Depois ele fala de novo, gente, eu vou morrer na cruz. Aí o que os discípulos ficam com cara de tonto assim, ninguém fala nada, e de repente, quem vai ser o maior de nós? Eu quero. Eles brigam, e mais uma vez que eu não me lembro agora qual foi essa oportunidade. Então Jesus sabia, tá, desse desígnio. E ele tentava falar isso para os apóstolos que não compreendiam. Não foi acaso. Jesus anuncia a sua morte. E aí, não houve e não haverá nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido. O que isso quer dizer? Ele redimiu os pecados de todos, certo? Desde que o mundo é mundo, desde o primeiro humano até o último, desde o chinês, que não é cristão, até nós aqui, até os santos, não é isso? Ele redimiu os pecados. Ele deu a chance de salvação, que pelo seu livre-arbítrio você pode escolher ou não. Mas ele te deu essa chance. E aí eu coloquei, foi providencial aqui, esse trecho, para mostrar para vocês um documento que a gente utiliza muito no catecismo, né? DS 624. Quem tem o catecismo aí, pode ver que em muitos, eu não vou saber exatamente a página, mas em muitos lugares ele diz aí, na nota de rodapé, né, o DS. O que é esse DS? Isso aqui é o DS, tá? Denzinger-Hünermann. Ali está DS, porque antes, né, as edições eram do Denzinger-Schönmetzer. Heinrich Denzinger fez esse compêndio. Aqui nesse compêndio, nas primeiras páginas, tem todo o esquema de construção do credo, do símbolo apostólico, né? Desde os concílios, etc., uma grande parte aqui é dos símbolos, parte dos concílios, cartas, decisões da igreja,
muita coisa que está aqui, né, quando você precisa tirar alguma dúvida sobre doutrina, teologia, você recorre ao Denzinger. E Heinrich Denzinger, que criou esse compêndio, Peter Schoenmetzer, por isso tem o Szinho, até pouco tempo atrás deu continuidade, né, e o Hühnermann, que Heinrich Hühnermann também, deu sequência. Tá? Esse aqui é, então, toda vez que vocês virem DS, porque não reeditaram o catecismo, né? Por isso continua com DS. Vocês entendam que está falando desse documento aqui, o Denzinger Hühnermann. Tá bom? Eu usei essa oportunidade aí para vocês entenderem de onde que vem, às vezes, essas aulas mais difíceis. Né? 624. Então, no número 624, olha que interessante, Sínodo de Quiercy, maio de 853. Isso aqui é desde que existe a igreja, acho que tem anotação aqui. Maio de 853. Olha que interessante. Qual que é o tema? O livre-arbítrio do homem e a predestinação. E lá no número 624 diz: como não houve, nem haverá homem algum cuja natureza não foi assumida por Cristo Jesus, nosso Senhor, assim não há homem algum, não houve, nem haverá, pelo qual ele não tenha sofrido. Todavia, nem todos são salvos pelo mistério do seu sofrimento. Que, porém, nem todos sejam salvos pelo mistério do seu sofrer, não diz respeito à grandeza e plenitude do preço do resgate, mas à parte dos infiéis e dos que não creem com aquela fé que opera mediante o amor. Isso é Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Pois o cálice da salvação humana, que foi preparado por nossa fragilidade pela força divina, tem certamente de ser útil a todos. O chinês também, todo mundo. Mas, se não for bebido, não cura. Né? Autoexplicativo. Ok. Bem, eu vou fazer essa parte aqui e a gente dá o intervalo, tá bom? Eu vou contar para esclarecer essa heresia do monotelismo, uma nova heresiazinha aí que está aparecendo, né? Uma brevíssima história de São Máximo Confessor. Isso daqui é um mosaico, né, desse mosteiro aqui, do novo mosteiro, no mosteiro de Mosteiro Novo em Quios. Eu não sei onde é, mas o mosaico é bem bonito e uma das imagens mais antigas que a gente tem aí de São Máximo Confessor que eu pude encontrar. Então, São Máximo, ele combateu essa heresia do monotelismo. Vamos começar pelo monofisismo. Vocês lembram o que é monofisismo? Né? É aquela heresia que diz que Jesus tem uma natureza divina e uma pessoa divina. Uma natureza divina e uma pessoa divina. Nós sabemos que Jesus é uma pessoa divina com duas naturezas. Não é isso? Humana e divina. Uma pessoa divina com duas naturezas, humana e divina. Tá. Então, do monofisismo, que era mono, physis, natureza em grego, o Concílio de Calcedônia refutou, se não me engano, foi Éfeso? Não, foi Calcedônia. E aí, tudo bem, os monotelistas aceitaram, então, que Jesus era uma pessoa divina com duas naturezas, humana e divina. Ok. Só que eles diziam que Jesus tinha apenas a vontade divina. Jesus, eles aceitavam que era uma pessoa divina, com duas naturezas, humana e divina, mas que só tinha a vontade divina. São Máximo Confessor enfrentou isso, né, e disse que não, Jesus tem exatamente como nós cremos hoje, como é. Jesus é uma pessoa divina, com duas naturezas, humana e divina, e duas vontades, humana e divina. Jesus tem duas vontades, assim como duas naturezas. Já vai ficar mais claro isso, tá? Humana e divina. Por causa disso, o imperador pegou São Máximo, confessor, prendeu e o torturou. Cortou a sua mão direita, para que ele não pudesse mais escrever,
e a sua língua, né? Por isso que ele é conhecido como confessor, porque ele confessou a sua fé, né? Ele não foi martirizado. E, né, foi muito importante, assim como todos esses santos da nossa igreja. Por quê? Quod non est assumptum non est sanatum. O que não é assumido não é salvo. Se Jesus, né, não tivesse assumido, além da natureza humana, a vontade humana também, ele não seria igual a nós em tudo. Então, era necessário que Jesus, o Verbo encarnado, assumisse, além da nossa natureza humana, a nossa vontade humana. Né? Senão, exatamente isso. O que não é assumido, se ele não assumisse, nós não seríamos salvos. Então, eu vou emendar aqui, Denzinger 556. Está ficando claro, gente? Estou conseguindo explicar esse artigo do credo? 556 do Denzinger. Esse aqui, ó, definição sobre as duas vontades e atividades em Cristo. Quando que é? Concílio de Constantinopla, 7 de novembro de 680, a 16 de setembro de 681. Do mesmo modo, proclamamos nele, Jesus, segundo o ensinamento dos santos padres, duas vontades ou quereres naturais e duas operações naturais, sem divisão, sem mudança, sem separação ou confusão. E as duas vontades naturais não estão, longe disso, em contraste entre si. Como afirmam os ímpios hereges, mas a sua vontade humana é obediente, sem oposição ou relutância, ou melhor, é submissa à sua vontade divina e onipotente. Era necessário, de fato, que a vontade da carne fosse guiada e submissa à vontade divina, segundo o sapientíssimo Atanásio. Como, de fato, a sua carne é chamada a carne do Verbo de Deus, e realmente o é, assim a vontade natural da sua carne é chamada, e é, vontade própria do Verbo de Deus, segundo o que ele mesmo afirma. Aqui é Jesus falando em João 6,38. Desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Chamando sua a vontade da sua carne, já que a carne se tornara sua, de fato, como a sua carne animada, toda santa, imaculada, pelo fato de ser deificada, não foi cancelada, mas permaneceu no próprio estado e no próprio modo de ser. Assim também a sua vontade humana, ainda que deificada, não foi cancelada, mas antes salvaguardada, segundo o que diz Gregório teólogo, aqui é a citação do Gregório, com efeito, o seu querer, por ser ele reconhecido como Salvador, não é contrário a Deus, pois é totalmente divinizado. Bem, é isso aí. Duas vontades, entendem? Então, o próprio Jesus fala isso. E era importante que ele tivesse essa vontade humana. Por quê? Para ser igual a nós em tudo. Né? Então vamos fazer um intervalinho, 10h30, e aí voltamos com o restante da aula, que é mais rapidinho. Tá bem? Juliana é a Cronos. Vocês têm alguma pergunta antes disso aí? Ah, é na Grécia? Então vamos lá e na volta, gente. Bem, pessoal, então, continuando. Vamos lá, então. Nós estávamos falando aqui das duas vontades, né? A vontade humana e a vontade divina, a importância de Jesus Cristo ter essa vontade humana para que ele, sendo totalmente homem e totalmente Deus, obviamente, ele consiga nos redimir. Né? Sim, pergunta. Jesus fala assim, eu não vim para
isso que São Máximo, né, brigava aí com os monotelistas, que Jesus tem as duas vontades, a divina e a humana. Porque se ele não tem essa vontade humana também, ele não seria totalmente humano, né? Se ele chegasse aqui, vamos lá, vou ser crucificado, e fosse feliz, contente, alegre, que tipo de ser humano ele seria dessa forma? Por isso que existe esse conflito, por isso que ele soa sangue, né, no Getsemane, porque ele não quer, ele tá receoso com aquele negócio. Só que a vontade divina, que é dele também, entende? E é superior, né, faz com que a vontade humana atenda os desígnios divinos. Então, e exatamente isso é o nosso próximo ponto. Marcos 14, 34 a 36. Marcos, capítulo 14, 34 a 36. Quem pode ler para a gente? Sim, cadê o microfone, Juliana? Jesus foi um pouco mais adiante. Jesus então lhe disse: sinto uma tristeza mortal. Sinto uma tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante, caiu por terra e orava para aquela hora, se fosse possível, passasse dele. E ele dizia: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim esse cálice, mas seja feita não o que eu quero, porém o que tu queres. Entendem? Sinto uma tristeza mortal. Isso é a alma, né? Isso daí é a alma. Isso é a vontade humana, dessa natureza humana dele, que está em conflito com a vontade divina. Pai, né? Ele está ali, é o filhinho no colo do seu pai, pedindo: por favor, eu não quero, mas seja feita a sua vontade. Não é isso? É o drama. Qual que é o drama? É o conflito de vontades. Era necessário que houvesse, né? A vontade humana com a vontade divina. Esse conflito dessas vontades, onde a vontade humana se submete à vontade divina. Ok? Tá. Teologia da expiação. Deus expia nossos pecados. Amor, misericórdia e justiça. Bem, Jesus, então, a gente já sabe que o Verbo se encarnou para, dentre aquelas quatro motivos que nós vimos na aula passada com Dom Mauro. Uma delas é redimir os nossos pecados, não é isso? Ora, o que é justiça? O que é ser justo? Justiça, né? Você está numa balança lá, né? Você coloca algo desse lado, um peso desse lado, e para onde pender, vocês vamos fazer pelo pecado logo, que é mais fácil, né? Você fez muitas coisas boas, põe de um lado de uma balança. Você fez outras coisas, mas coloca na outro lado da balança. A que pesar mais, Deus vai escolher se você vai para o céu, purgatório ou para o inferno. Justiça seria isso, né? Isso seria ser justo. Se fosse realmente dessa forma que Deus agisse conosco, estaríamos todos no inferno. Se fosse para ser justo, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Se fosse para ser justo, Deus ia pegar: Alex, ó, você fez tudo isso aqui de bom, você fez tudo isso aqui de mal. Olha isso aqui, pau, pesou a balança do mal. Você vai para o inferno, lógico. Por quê? A justiça de Deus, ela é precedida de amor e misericórdia.
Amor e misericórdia. Né? Deus nos ama por primeiro. Ele pega, ele faz assim. Caramba, pesou, né, o pecado aqui. Aí ele tira um pouquinho assim, até que o negócio dá uma estabilizada. Por quê? Amor, misericórdia. Ele olha ali, Deus, ele passa, como é que é, das Escrituras diz que ele vê você vê os seus rins e seu coração. Ele sabe o que acontece em você mais do que você mesmo. Lembre-se, né? O Espírito, com E minúsculo. Deus, Jesus é mais eu do que eu mesmo. Deus dá o seu amor, e nós, esse aí é outro motivo do verbo ter se encarnado, né? Jesus ter vindo na terra dizer para a gente, Deus também ama vocês. Antes, o povo de Israel achava que só a obrigação deles era amar a Deus, e Deus não tinha para com eles esse mesmo amor. É muito parecido com o motor imóvel de Aristóteles, né? Deus, ele criou as coisas por atração. Então, ele é um amor que te atrai, e é mais ou menos assim hoje. Um outro dia a gente pode até ver isso. Ele nos atrai para ele, só que ao mesmo tempo ele nos ama desta forma. Primeiro, o amor de Deus, e segundo, o nosso amor. Ele te ama de graça. Você pode ser o mais filha da mãe que existir no mundo. Ele te ama de graça enquanto você está aqui. E ele te dá a chance de se arrepender, de se converter, de confessar e ir para o lado dele. Sempre vai ser assim. Ok? Por isso que, se fosse justiça, a gente estaria danado. Né? É justo, mas da forma dele. Amor e misericórdia. Bem, Jesus Cristo foi sepultado às 15 horas de sexta-feira até sábado para o domingo da ressurreição. Jesus esteve morto. Né? Esteve morto. Seu corpo separado da sua alma, que desceu aos ínferos. Isso é a próxima aula, né? Então não vou entrar nisso hoje. Teve seu corpo separado da sua alma. O seu corpo se manteve a salvo da corrupção. Quando nós dizemos corrupção, lembra que eu falei, né? Tudo que existe sensivelmente, materialmente, é sujeito a geração, crescimento e corrupção. O seu corpo não. Por quê? Por que quando nós morremos, não? Quando nós morrermos, o nosso corpo se desintegrará e nossa alma, isso é bom, vamos esclarecer isso aqui também. Quando nós morremos, nosso corpo se desintegra, ele deteriora, ele se putrefaz, que se diz? E a nossa alma se eleva. O que nós somos? E quando a nossa alma se eleva, já na hora, ao seu julgamento, Deus chega e fala, não vai colocar na balança, ele vai chegar, poxa, Alex, né? Você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai para o purgatório. O julgamento é feito na hora. Ok? O nosso status existencial não é mais de ser humano. Quando você reza para o seu avô, quando eu rezo, por exemplo, para o meu pai, que está no não sei, a gente não sabe. Eu rezo para que a alma dele, que se estiver no purgatório, consiga ascender ao céu. Ok? Eu não rezo para um ser humano, porque o ser humano é feito de matéria e forma. Sínulo, né, dizia Aristóteles, é o corpo e a alma. Eu rezo para uma alma que Jesus Cristo prometeu para a gente, no final dos tempos, um corpo glorioso, igual ao dele, igual de Nossa Senhora. Nossa Senhora é uma pessoa, né? Aí que está. É um ser humano? Esse é outro assunto. Deixa para lá. Porque acho que sim, né? Mas completa. Jesus também. A gente não vai ser, só no final dos tempos, né? Quando nós tivermos novamente esse corpo e a alma. Onde dizem, isso não é da teologia, que é interessante, porque aqui, né, apesar da nossa alma ser a forma do corpo, aquilo que anima, né, parece que no corpo glorioso, parece que é
e aqui a gente tem uma demanda do nosso corpo físico com a alma, né, as nossas sensações são muito mais fortes do que o nosso intelecto, né? A gente é movido muito mais pela matéria. Talvez seja o inverso disso com esse corpo glorioso, mas tudo bem. Nós, então, separados ali de alma e corpo. Como pessoas humanas, nosso corpo deteriora. Jesus não tem a deteriorização do seu corpo porque ele é uma pessoa divina, ele não é uma pessoa humana. Então, a sua alma e o seu corpo continuam sendo de uma pessoa divina. Então, não sujeito à corrupção, como seria conosco. Está claro isso aí? Então, embora Cristo, enquanto o homem tenha sofrido a morte e a sua santa alma tenha sido separada do seu corpo imaculado, nem por isso a divindade se separou de nenhum modo, nem da alma, nem do corpo. E nem por isso a pessoa única foi dividida em duas. Tanto o corpo como a alma tiveram existência simultânea, desde o início, na pessoa do Verbo. E apesar de na morte terem sido separados, nenhum dos dois deixou de subsistir na pessoa única do Verbo. São João Damasceno, Expositio Fidei 71. E aí a gente tem lá em Salmos, e acho que São Pedro fala isso em Atos também, nem permitireis que vosso santo conheça a corrupção. Bem, nem permitireis que vosso santo conheça a corrupção. Corrupção, vocês entenderam, né? É a putrefação do corpo. Então, o santo é Jesus. Né? Isso tem no Salmos 15 e na Suma. Eu trouxe a Suma, mas é só uma passagem de Santo Tomás de Aquino, que ele fala exatamente isso sobre a putrefação do corpo de Cristo. Por que exatamente isso, né? Por causa da pessoa divina do Verbo encarnado. E aí a gente entra numa analogia, né, do sepultamento, o sepultar, né? Baptizo em grego significa mergulhar. Então, analogamente aí, o batismo, né, um mergulho, você fica imerso na água, e o sepultar, eles têm uma analogia. E isso significa, para o batismo, que é a morte do homem velho e o nascimento de um novo homem. Ok? Então, você sepulta o homem velho no batismo e nasce um novo coração. É a ressurreição. Essa é a analogia com o batismo e o sepultamento de Nosso Senhor. Vamos lá em Romanos 6,4 para finalizar. Quem pode ler para terminar? Pelo batismo fomos sepultados com ele em sua morte, para que com Cristo fosse ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai. Assim também nós vivamos uma vida nova. Amém? Fazer igual o Thaleson, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, hein? Vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma sugestão? Pode falar, se eu puder responder. As pessoas sempre falam, principalmente os evangélicos, que Jesus tem um irmão chamado Tiago. Então, essa história é boa. É que o Maurício não está aqui, senão tem uma passagem, Gálatas, e agora, hein? Gálatas 1, que a gente vai ter que fazer uma pesquisa. É o seguinte, em Gálatas, em algum ponto de Gálatas, São Paulo diz, eu estive em Jerusalém e o único apóstolo, alguma coisa assim, o único apóstolo que eu encontrei lá foi Tiago. A gente sabe que na época que ele esteve lá em Jerusalém, São Paulo, quem era o bispo, eu não lembro,
É alguma coisa assim, ele tinha um poder, né? Era o bispo de Jerusalém, que é Tiago menor, né? Que a gente sabe que é o Tiago menor. Então aí a gente já identifica. Não é Tiago maior, irmão de João Evangelista, filho de Zebedeu. Então a gente exclui. Só pode ser o Tiago menor. O Tiaguinho, irmão, ele tinha de Tadeu, né, se eu não me engano, e José. A gente sabe que esse Tiago... Oi? 19 ele fala isso, né? A gente sabe que esse Tiago menor, ele é filho de Cleofas, não é isso? Ou Alfeu, com uma outra Maria. Então, é lógico, né? A gente, se for fazer uma exegese bíblica com esses nossos irmãos evangélicos aí, a gente consegue explicar direitinho essa história de Maria ter mais filhos e etc. Né? Fala no microfone isso. Também o que acontece? É muito fácil pegar o texto em português sem ir para a raiz da língua. Então, nós já tivemos, por exemplo, desde do hebraico, ou mesmo do grego antigo para o atual, já teve uma mudança, uma evolução. Então, tanto o Novo Testamento como as cartas, todas elas escritas em grego, quando você vai pegar a etimologia da palavra, quando fala irmão, para o povo judaico não existe a palavra primo. Hoje até poderia existir, mas naquela época parente, não. Né? Então, quando falar irmão, quer dizer que é um parente próximo. Então, pode ser que seja tanto um primo, como um sobrinho, ou qualquer outra proximidade de parentesco. Então, é muito fácil pegar só o trecho ali e está escrito assim, irmão. Por exemplo, nós poderíamos muito bem dizer que todos nós somos irmãos. E isso está escrito num texto. Daqui a 100 anos, 200 anos, alguém vai ler e falar, nossa, mas tinham tantos irmãos assim, mas eles eram todos da mesma família, da mesma mãe, do mesmo pai? Não, né? Da mesma crença, mas nesse caso, pelo que me consta, é a questão da proximidade de primos. É isso mesmo, a etimologia da palavra, né? Irmão. Até como tem aquela passagem, né, que fala assim, olha, os seus irmãos e a sua mãe está lá fora. E aí Jesus fala, mas quem é meus irmãos e minha mãe? Vocês são os meus irmãos e a minha mãe. Então, quer dizer, também fala assim, olha, estão falando que Maria tem outros filhos lá fora querendo falar com Jesus. Né? É só uma questão de fato da etimologia da palavra e um modo que foi escrito na época. É isso mesmo, entendido? Depois, se você quiser, eu te passo maiores informações. Tem mais alguém? Você fazer uma pergunta? Não? Já foi? Ok, então, pessoal. Muito obrigado, viu? Bom dia.